Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, do nosso Brasil imenso, cada cidade, cada estado, a esta comunidade Imaculada do Coração de Maria, Diocese de São Miguel Paulista, a todos tenhamos um bom dia. Com bastante alegria que nós despertamos mais uma manhã, dia do Senhor, para receber a boa nova, a boa notícia, palavra que cura, que salva, que liberta, nesta pregação, em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão e chegou à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância na margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disse eles, e soltando grito de terror, mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, familiares, quantas vezes nós também, no meio da tempestade do dia a dia, no vendaval, na violência que deparamos com ela, quantas vezes nós também não começamos a afundar e é preciso a gente gritar a Jesus: Senhor, salva-me, estou perecendo. Isso acontece conosco no dia a dia. Aqui a gente vê que os discípulos passaram por essa situação também. Depois de um momento que Jesus estava junto com a multidão, ele despede da multidão, sobe ao monte para orar, enquanto os discípulos se avançam sobre as águas.
indo. E Jesus no alto monte orando. Tinha desgastado, tinha esvaziado, estava aos pés do Pai, clamando, fortalecendo para a missão continuar. Quando Jesus percebe, a barca já estava em alto mar. E ele, vendo que ela estava sendo agitada pelo vento, ele sai. Já na quarta vigília da noite, ele vai ao encontro, caminhando sobre as águas, e quando os discípulos vê Jesus caminhando sobre as águas, é um fantasma, disseram eles, amedrontados. Jesus, não tenhas medo, tranquilizai-vos, fica tranquilo, sou eu. E Pedro, na dúvida, Senhor, se é tu, manda que eu vá até ti, caminhando sobre as águas. E Jesus fala, vem Pedro. E ele, muito afoito, se lançou sobre a água e começa a caminhar. Mas quando ele percebe a ventania, as ondas, deparando, fica com medo e começa a afundar. E ele grita, Senhor, salva-me. Jesus estende a mão e salva Pedro. Isso acontece comigo, com você, meu irmão, no dia a dia, no mar da vida. Quantas vezes Jesus estende a mão para nós e nos salva também de tantas situações, de tantos perigos que muitas vezes deparamos com Ele. Cada situação que nós muitas vezes passamos por ela e depois saímos e muitas vezes não sabemos agradecer. Achamos que foi normal sair daquela situação. Não, meu irmão, minha irmã, é porque Jesus estendeu a mão no momento que nós estávamos afundando e nos puxou para fora. Por isso é que a gente tem que percorrer o entrelinha da palavra e deixar a palavra transformar o nosso coração, curar o nosso coração, porque muitas vezes nós não entendemos o tanto que Jesus tem feito por nós e continua fazendo e sempre fazerá, porque é isso que ele faz com aquele que sempre clama, salva-me, Senhor, como Pedro fez. Amados irmãos, hoje é dia do Senhor. Essa palavra vai estar ressoando em cada celebração da Santa Missa. Jesus vai estar falando, homem de pouca fé, por que duvidaste? Vai estar dizendo para mim e para você. Por isso, vamos tomar posse da palavra e vamos acreditar e confiar mais no Senhor. Amados irmãos, tenhamos todos um bom dia, fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria, que a força e a luz desta palavra nos conduza cada vez mais para a frente, junto de Jesus, caminhando com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.